Bom dia, terceiro ano. Estamos aqui mais uma terça-feira, iniciando mais uma aula de português. Hoje é dia 30/6 e para iniciarmos essa aula, eu gostaria que você pegasse o seu livro e abrisse na página 10. O assunto de hoje é separação silábica, que nós já vimos esse assunto, certo? No caso, vai ser apenas Vamos recapitular esse assunto e vamos ver também classificação das palavras quanto ao o número de sílabas que tem nessa palavra, certo? Então, para facilitar a vida de vocês, eu preparei um esqueminha para vocês compreenderem de forma mais fácil. Peço que vocês acompanhem aí, tá certo, gente? Depois nós vamos retomar o nosso livro para poder realizar as atividades e a tia vai passar outra atividade para vocês copiarem no caderno de vocês, tá certo? Hoje nós vamos ter dois assuntinhos, que é a classificação das palavras, de acordo com o número de sílabas, e vamos ter o assunto adjetivo, mas esse é um assunto que nós vamos ver depois, tá? Primeiro, vamos começar com a classificação das palavras, eu peço que você acompanhe aqui agora, tá? Então, gente, aqui está o esquema que eu preparei para a gente relembrar o conceito de uma sílaba, alguns pontos importantes, e falarmos agora da classificação das palavras, certo? Mas vamos do início. Sabemos que uma sílaba é uma junção de uma letrinha com a outra, que quando nós pronunciamos essas duas letrinhas juntas, elas saem apenas em um único som de voz, certo? Então, eu trouxe dois exemplos aqui para vocês. Emiti em apenas uma vez, em uma única emissão de voz, eu falei duas letrinhas que formamos uma sílaba. E aqui, to, certo? Então, sabemos também que toda sílaba, ela tem vogal. Para ser uma sílaba, para formarmos uma sílaba, precisa ter, no mínimo, uma vogal. Trouxe dois exemplos aqui para vocês compreenderem. Campo. Podem observar que todas as sílabas, elas possuem, no mínimo, uma vogal. No outro exemplo aqui, comida. Todas as sílabas, elas estão acompanhadas de uma consoante e de uma vogal. Então, toda sílaba, ela tem que ter uma vogal. Muito bem. Sabemos também que nós usamos o hífen, que é esse acentozinho aqui, ó, que ele é muito conhecido como tracinho. Mas a pronúncia correta desse acento aqui, desse acento gráfico, é hífen, tá? Então, nós sabemos que para separar as sílabas, utilizamos o hífen. Coloquei aqui dois exemplos mais uma vez. Gulosa, o hífen, para fazer a separação das sílabas. E aqui, sombra, certo? Então, gente, agora vamos perceber que as palavras, elas podem ser classificadas quanto ao número de sílabas em que possui nessa palavra. Como assim, tia Bruna? Nós vamos conseguir fazer a classificação das palavras de acordo com o número de sílabas que tem nessa palavra, certo? Vamos lá. Elas podem ser classificadas, nós podemos nomeá-las de acordo com as sílabas. Então, nós temos a monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Oi? O que é isso, tia Bruna? Vamos lá. As palavras monossílabas são aquelas palavras que possuem apenas uma sílaba. Ou seja, trouxe aqui dois exemplos para vocês também. Pai e mãe. Certo? Elas possuem apenas uma sílaba. Se eu fizer a separação silábica, elas vão permanecer juntas, tá? Pai e mãe. As palavras consideradas dissílabas são as palavras que possuem duas sílabas em uma única palavra. Quando eu for fazer a separação silábica da palavra café, elas vão se separar. Vai ficar K antes do hífen e o fé depois do hífen, certo? A palavra gato. Vai ficar o G antes do hífen e o TO depois do hífen, certo? Então, elas são consideradas umas palavras de sílabas. Por quê? Porque elas possuem duas sílabas em uma única palavra. As palavras trissílabas são as palavras que possuem três sílabas em uma única palavra. Vamos lá? Açúcar. Quando eu faço a separação silábica, formam-se três sílabas, certo? Então, ela é considerada uma palavra trissílaba. Muito bem, se você respondeu. A palavra agulha, quando eu faço a separação silábica,
ela é formada, ela é composta por 3 sílabas. Então, ela é considerada uma palavra trissílaba, tá? E a palavra polissílaba, ela é a palavra que é formada por 4 ou mais sílabas, certo, gente? Trouxe aqui o exemplo esperança e também temos a palavra borboleta e dentre outros exemplos que nós podemos dar aqui, mas tia não colocou porque não coube aqui no quadro, tá? Mas, em síntese, é isso. Resumindo para vocês, as palavras monossílabas são as palavras que possuem uma sílaba. As palavras dissílabas, 2 sílabas. As palavras trissílabas, 3 sílabas. As palavras polissílabas, 4 ou mais sílabas, certo, gente? Então, gente, fiz a explicação do conteúdo e agora nós vamos voltar para a página 10 para poder responder o exercício da página seguinte, certo? Vamos lá. Vamos ler aqui um trecho da versão de Fernandes para a fábula A Raposa e as Uvas. Acompanha aí com tia. Pega o teu livrinho, abre na página 10 e vamos acompanhar a leitura, tá? De repente a raposa, esfomeada e gulosa, fome-lhe 4 dias e gula de todos os tempos, saiu do areal do deserto e caiu na sombra deliciosa do parreiral que descia por um precipício a perder de vista. Olhou e viu, além de tudo, a altura de um salto, cachos de uva maravilhosos, uvas grandes e tentadoras. Armou o salto, retesou o corpo, saltou. O focinho passou a 1 palmo das uvas. Essa foi a versão de Milor Fernandes para a fábula da Raposa e as Uvas. Fábula, aquele conteúdo que nós vimos na aula anterior. Se você não viu, volta aí, tá certo? E assiste essa aula. Então, vamos agora responder o exercício da página 11. Aqui está perguntando o seguinte. Observe que 5 palavras do texto estão escritas com sílabas separadas em 2 linhas. Por que você acha que isso acontece em um texto? Vamos voltar lá para encontrarmos quais são essas 4 palavrinhas que estão escritas de forma separada lá no texto. A primeira palavra é gulosa, certo? Que é logo no início, na primeira linha, no finalzinho da primeira linha para o início da segunda. Gulosa. A segunda palavra é todos, que é no final da segunda para o início da terceira. A terceira é deserto, que está no finzinho da terceira linha e no início da quarta, certo? A terceira palavra. A quarta é parreiral, que inicia na quarta linha, no finzinho da quarta linha e termina na quinta. E a quinta palavra é palmo, que é a penúltima linha, o finzinho da penúltima linha e o início da segunda. Então, essas são as 4 palavras. Gulosa, todos, deserto e palmo, certo? Agora, por que você acha que essas 4 palavras não couberam, não estão separadas, se elas são uma única palavra e tinha ali a linha para completar? O que é que você acha? Porque as sílabas dessas palavras elas não couberam na linha ou porque essas sílabas sempre são escritas separadamente? O que é que você acha? Muito bem, se você falou que porque, falou a primeira opção, marcou xizinho aí, tá? Porque as sílabas dessas palavras não couberam em uma linha. Gente, quando nós temos uma palavra e nós vamos ver que essa palavra ela está no finzinho da linha e a gente vê que a sílaba dela, se a gente fizer a separação silábica dela, ela vai separar de forma errada, então a gente passa o hífen, coloca o hífen no finzinho da palavra e termina essa palavra no início da outra linha, certo? Então, essa é uma observação que tia tem a fazer e que é de extrema importância para vocês, tá? Para vocês não copiarem errado. Então, nós temos aqui o esqueminha que tia Bruna já havia explicado, que foi a respeito das palavras, certo? E a segunda pergunta é o seguinte. Quais são as possíveis separações da palavra fábula quando ela não cabe em uma linha inteira? Como é que eu posso fazer a separação dessa palavra? São 3 respostas, 3 formas que nós podemos separar a palavra fábula, certo? Vamos lá. Quero ver se você compreendeu direitinho esse conteúdo, tá? Vê só. A primeira forma que nós podemos separar essa palavra, se ela não couber no finzinho da linha, a gente tiver que iniciar lá no outro, é
a forma tradicional, na separação silábica. Fábula. F-A-B-U-L-A, tá? Fábula. A segunda forma seria Fá, o hífen, e iniciar na outra linha, na linha de baixo, bular, certo, gente? E a outra forma seria Fábu, hífen, e o lá na outra linha, certo, pessoal? Então, anotem aí. Fá, só recapitulando, para vocês compreenderem direitinho, para vocês anotarem da forma correta, tá? Fá, bu, lá. Não esqueçam dos hífens, tá certo? A outra forma seria Fá e o bula juntinho. E a última forma seria Fá, bu, hífen e o lá, certo, gente? Então, aqui nós temos agora as classificações das palavras quanto ao número de sílabas que existem nessa palavra, certo? Então, aqui nós temos o seguinte questionamento. As palavras podem ser classificadas de acordo com o seu número de sílabas. Vamos aprender sobre isso? Então, faça uma pesquisa no dicionário sobre os termos a seguir e registre o significado de cada um. Então, agora, se você tem um dicionário aí próximo a você, você pega. Caso você não tenha, só para a gente interagir de uma forma maior, tá certo? Se você não tiver, você já vai anotando aí. Mono significa um, único, certo? Por isso que na classificação das palavras, eu classifico a palavra monossílaba quando existe apenas uma sílaba, tá? De, dois ou duas. Por isso que na classificação das palavras, uma palavra monossílaba é aquela que possui duas sílabas, certo? Tri, três. Por isso que na classificação das palavras, quando falamos em palavras trissílabas, nomeamos de trissílabas, porque elas possuem 3 sílabas. E poli significam muitos, mais de 4, certo? Por isso que na classificação das palavras nós chamamos as palavras de polissílabas, porque elas possuem 4 ou mais sílabas, certo, gente? Então, anotem aí, mono, um ou único, di, dois ou duas, tri, 3 e poli, muitos, 4 ou mais, certo, gente? E agora tá pedindo para você ligar o significado dos termos e relacionar a primeira coluna com a segunda. Você vai fazer a ligação aí, tá certo? Monossílaba, isso aí tia já falou e já repetiu mais uma vez, então esse é o momento que você vai dar uma pausa no vídeo e vai fazer a relação das duas colunas, tá certo? Passando aqui agora para a página 12, que esse exercício vocês vão fazer aí em casa, tá certo? Tia vai só falar que é um jogo rápido. Temos aqui um esqueminha que tia também colocou lá no quadro, no momento anterior, e já fez a explicação para vocês. Então, vocês só vão responder esses dois questionamentos aqui. São duas questõezinhas assim rápidas, então dá pra gente fazer de forma tranquila. E agora, vamos iniciar agora a página 13, já com outro conteúdo, que esse conteúdo se chama adjetivo, tá? Vamos lá. Mas então, gente, vamos lá. O que seria um adjetivo? Adjetivo é tudo aquilo que dá qualidade ao substantivo, certo? Como assim? O que é um substantivo? Substantivo nós vimos na aula anterior, que é tudo aquilo que a gente consegue nomear, certo? Então, vamos lá. Substantivos podem ser animais, plantas, casas, objetos, dentre outros. Então, adjetivo, tia só relembrou o conceito de substantivo, tá? Mas adjetivo é tudo aquilo que qualifica o substantivo, tá? Como, por exemplo, aqui na frase que o nosso livro, na página 13, ele nos traz. A casa azul parecia assombrada, pois estava vazia há muitos anos. Nesse exemplo aqui, todos os adjetivos referem-se ao substantivo que é a casa. Azul é uma qualidade, assombrada é um aspecto e vazia é um estado. Ou seja, azul, assombrada e vazia são adjetivos que estão relacionados ao substantivo, que seria a casa. Certo, gente? Esse foi um exemplo que o nosso livro nos trouxe. E nós temos aqui um exercício que está na página 14 e
um jogo rápido aqui em cima que vocês vão responder sozinhos aí em casa, tá certo, gente? Então, eu espero que tenha ficado tudo claro na mente de vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? É só chamar lá no WhatsApp que tia Bruna responde na hora, tá bem, gente? E vocês têm um prazo de até 8 dias, tá? Estou solicitando esse exercício hoje, vocês têm até a próxima terça-feira para estar entregando esse exercício, mas não deixa de entregar, porque todas as atividades que nós estamos realizando durante esse período, eles serão somados para formar a tua nota, tá certo? Então, é de grande importância, é de extrema importância que você realize e me dê o feedback, tá certo, gente? Qualquer dúvida, estou à disposição e chegamos ao final de mais uma aula. Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!